Estamos aqui para a segunda aula de teoria de controle. Vamos dar aqui nesta aula uma noção sobre álgebra linear. Relembrando que estou pedi licença para o professor Felipe de Souza, que foi nosso professor aqui do curso de Engenharia e Tecnologia Espaciais, opção Mecânica Espacial e Controle. O professor Felipe de Souza foi para Portugal, trabalha na Universidade da Beira Interior, UBI. Não sei se ele já está aposentado, provavelmente, mas ele deixou esse material espetacular e eu estou pedindo aí licença para ele para usá-lo, porque as coisas boas a gente tem que usar. As coisas boas que a internet nos fornece, nós temos que usar. E realmente esse material é muito bom. Então, vamos lá dar uma revisão sobre a álgebra linear, muito importante, e então perdemos aqui alguns minutos para estudar esse assunto. Neste capítulo, vamos apenas citar os principais tópicos de álgebra linear que são necessários serem revistos para o acompanhamento desta disciplina. Primeiro, noção de espaços vetoriais e transformações lineares. Então, tópicos básicos a serem abordados. Corpo K. Neste curso, somente serão abordados o corpo dos reais e o corpo dos complexos. Espaço vetorial ou espaço linear V sobre um corpo K. Também falaremos sobre isso. Subespaços. O que é combinação linear? Dependência e independência linear. K, é o LD e LI. Corpo K, também chamado de field ou scalar field, campo escalar. Um corpo K possui as operações de soma, que é um mais, e de multiplicação, que é o pontinho. Na soma, se K minúsculo 1 e K minúsculo índice 2 pertencem ao corpo K, então K1 mais K2 também vai pertencer ao corpo K. E na multiplicação, se K1 e K2 pertencem a K, então K1 vezes K2 também pertence a K. Os elementos de um corpo K são chamados escalares. Se Kzinho pertencente a K maiúsculo e Kzinho diferente de zero, então existe K elevado a menos 1 pertencente a K. K elevado a menos 1 sendo denominado de inverso de K, isto é, produto de K vezes K menos 1 é igual a 1. Se K pertence a K maiúsculo, existe K' pertencente a K maiúsculo, tal que K' é o simétrico de K, isto é, K mais K' dá zero. O menor corpo que existe é o conjunto Z índice 2, 0, que é o conjunto 0, 1, em que 1 mais 1 é igual a 0. Outros exemplos de corpos são Q racionais, R reais e C complexos. As frações do tipo K1 dividido por K2, com K2 diferente de zero, é outro exemplo de corpo. Neste curso, o corpo K maiúsculo será apenas R reais ou C complexos. As operações soma, mais e multiplicação por escalar, ponto, satisfazem as propriedades de associatividade e de comutatividade. É aqui. X mais Y entre parênteses, mais E é igual a X mais
entre parênteses, y mais z. K1, entre parênteses, K2 vezes x é igual, entre parênteses, K1, K2 vezes x. X mais y é igual a y mais x. E K1 mais K2, entre parênteses, vezes x é igual a K1 vezes x mais K2 vezes x, para x, y, z pertencente a V maiúsculo e K1, K2 pertencente a K. Espaços vetoriais V sobre um corpo K. Um espaço vetorial, às vezes, também é chamado de espaço linear V maiúsculo. Um espaço vetorial V possui as operações soma e multiplicação por escalar. Soma é um maisinho, multiplicação por escalar é o ponto. Na soma, se x minúsculo e y minúsculo pertencem a V maiúsculo, então x mais y também pertence a V. E na multiplicação por escalar, se Kzinho pertence a K, Kzinho pertence ao corpo K e x pertence ao espaço vetorial V, então Kx pertence ao espaço vetorial V. Exemplos de espaço vetorial V são os reais, R, o R2, o Rn, o C de complexo e o Cn. As matrizes quadradas, N por N, também são exemplos de espaços vetoriais V. Os polinômios de ordem N também são um exemplo de espaço vetorial V. As operações soma, mais e multiplicação por escalar, ponto, satisfazem propriedades de associatividade e de comutatividade. X mais y, entre aspas, mais z é igual a x mais, entre aspas, entre parênteses, eu quero dizer, y mais z. K1 vezes, entre parênteses, K2, x é igual, entre parênteses, K1, K2 vezes x. X mais y é igual a y mais x. E K1 mais K2 vezes x, K1 mais K2, entre parênteses, é igual a K1 vezes x mais K2 vezes x para x, y, z pertencente a V e K1, K2 pertencente a K. Outros tópicos. Dependência linear e independência linear. Dependência e independência linear. A dimensão de um espaço vetorial ou espaço linear V, que é o DIN de V, é assim que ela é notificada. Notação. Pode-se haver espaço de dimensão infinita, por exemplo, espaço de funções. A base beta de um espaço vetorial ou espaço linear. Então, esses são os outros tópicos. Teorema 1. Seja V um espaço vetorial ou espaço linear de dimensão N. Então, qualquer conjunto Li com N elementos de V é uma base de V. Qualquer conjunto com mais de N elementos de V é linearmente dependente. Todas as bases de V têm N elementos. Coordenadas de um vetor Vzinho pertencente ao espaço vetorial Vzão em relação à base beta. Essa é a notação. O V entre colchetes com índice beta. Isso é um vetor cujas componentes são as coordenadas de V na base beta. Teorema 2. Seja V um espaço vetorial, seja a dimensão do espaço vetorial igual a N, sejam beta e beta', duas bases de V, e o Vzinho pertencente a V maiúsculo. Então,
O vetor cujas componentes são as coordenadas de V na base beta pode ser escrito como produto de uma matriz M pelo vetor cujas componentes são as coordenadas de V na base beta', onde M é chamada matriz de mudança de base, formada da seguinte maneira: as colunas de M são os vetores da base beta' na base B. Beta, na base beta. Transformação linear. Indico desta forma. T maiúsculo é uma transformação linear. Essa transformação ela é do espaço vetorial V para o espaço vetorial V', e tem essa transformação de T do espaço V para V' tem as seguintes propriedades. T aplicado em V1 mais V2 é igual a T aplicado em V1 mais T aplicado em V2. E T aplicado a K vezes V é igual a K vezes T aplicado a V. Domínio contra domínio, imagem, núcleo da transformação T do espaço vetorial V para o espaço vetorial V'. Domínio de T, a notação é D maiúsculo de T. Domínio de T é o próprio espaço vetorial V. Contradomínio de T. Contradomínio de T é o espaço vetorial V'. Imagem de T e M de T é o conjunto dos vetores V' pertencente a V, tal que existe V pertencente a V, tal que T aplicado a V é V'. Aqui acho que tem um pequeno erro, faltou uma linha aqui, ó. V' pertencente a V', né? Tal que existe um V pertencente ao V, que a aplicação T a V leva a V'. Então, núcleo de T é um N de T. É assim que a notação para núcleo de T, assim como a notação para a imagem de T, assim como a notação para o domínio de T. Contra domínio não tem notação aqui. Então, núcleo de T, também denominado kern de T, o que é o núcleo de T? É um conjunto de V, dos vetores V, pertencente ao espaço vetorial V maiúsculo, tal que a aplicação de T a esse vetor V leva a zero. Teorema 3. O núcleo é a imagem de uma transformação linear, são espaços vetoriais. O rank de T, rank é a característica oposto de T, é indicado desta forma: rank de V é igual a ρV, que é a dimensão da imagem de T. A nulidade de T é a dimensão de N de T. Teorema 4. Seja T uma transformação do espaço vetorial V para o espaço vetorial V', uma transformação linear. Seja uma transformação linear, então, dimensão do V é igual a N, a dimensão de V' é igual a N'. Beta é a base V1, V2 e Vn, beta' a base V1', V2', Vn'. Beta é a base de V, beta' a base de V'. T é univocamente determinada pelos N vetores y de I igual a transformação de VI e de 1, 2 até N. T pode ser univocamente determinada em relação às bases beta e beta' pela matriz N' por N, que é a matriz T de beta, beta', cujas colunas são
Y1, Y de beta' para I igual a 1, 2 e N. Teorema 5. Rho de T é o rank de T, é o número máximo de vetores linha ou vetores colunas linearmente independente de T de beta', quaisquer que sejam as bases escolhidas beta e beta'. Uma transformação linear T de V em V tem rank máximo full rank se rank de T é igual ao máximo possível para a matriz que representa T. O menor desses dois números é número de linhas ou número de colunas de T. Operador linear T de V em V, isto é, quando V' igual a V. Funcional linear F de V para K, isto é, quando V' igual a K. Teorema 6. Transformação de V em V, operador linear. Então, a matriz T de beta' é igual à matriz inversa da matriz M multiplicado por T de beta' para beta, vezes M. Onde M é a matriz de mudança de base de beta para beta', definida acima. Operador de identidade I. A aplicação de V em V, tal que I vezes V leva ao próprio V. Operadores inversíveis. T de V para V é inversível se existe T menos 1 de V para V. Transformação inversa, tal que T vezes T menos 1 é igual à identidade, que é T menos 1 vezes T. Transformação de similaridade. T de V em V é similar a S de V em V se existe M de V para V, inversível tal que S é igual a M, a inversa de M vezes T vezes M. Teorema 7. As matrizes que representam um operador linear em bases diferentes são similares. Teorema 8. A matriz TP de beta para beta' pode ser escrita com a matriz T de beta. Aqui deve ter esquecido alguma linha aí. Vezes a matriz P de beta para beta, duas linhas. Teorema 9. Seja T aplicação de V para V, uma transformação linear, então dimensão de V é igual a dimensão, o rank de T mais a dimensão do que é. Injeção. T é injetora se TV1 é igual a TV2, isso implica que V1 é igual a V2. Sobrejeção. T, V para V' é sobrejetor se qualquer V' pertencente a V' existe V pertencente a V, tal que TV é igual a V'. Bijeção. T é bijetora se T é injetora e sobrejetora. Teorema 10. T é injetora se somente se o quer de T é igual a zero. Determinante de uma matriz é o det de T. Teorema 11. A determinante de TP é igual ao det de T vezes o det de P. O det de I é igual a 1. Se T é inversível, o det de T elevado a menos 1, a inversa de T, é 1 sobre det de T. Se T não é inversível, o det de T é igual a zero. Se T tem rank máximo, det de T é diferente de zero. Se T e S são similares, det de T é igual ao det de S. Autovalores e autovetores de T. Seja T, transformação linear de V para V, lambda pertencente a K, V pertencente a V, V diferente de zero. Então, se T vezes V é igual a lambda vezes V, então lambda é autovalor e V é autovetor associado a lambda. O espectro de T
designado por sigma de t, conjunto de autovalores de t. Polinômio característico delta lambda de t. Delta lambda de t é o det determinante de t menos lambda i, que é igual ao determinante de lambda i menos t. Teorema 12. Seja t de v em v operador linear, um operador linear, então as três afirmações abaixo são equivalentes. Lambda pertence a sigma de t, isto é, lambda é um alto valor de t. T menos lambda i não é inversível. E delta de lambda é igual a zero, isto é, lambda é uma raiz do polinômio característico delta lambda. Teorema 13. Dois operadores similares possuem o mesmo polinômio característico. Operador diagonalizável. Se existe operador similar que é representado por matriz diagonal. Multiplicidade de um alto valor. É a sua multiplicidade como raiz de delta de lambda. Autovalores de x possuem autovalores associados linearmente independentes. Então, esse foi basicamente uma introdução muito rápida sobre os assuntos de álgebra linear que nós precisamos repassar para estar enfrentando essa disciplina. Passamos, então, essa pequena descrição. Vocês estão aí ainda? Está todo mundo aí? Sim. Certo. Ok. Então, vamos dar mais alguns minutos e voltaremos para a nossa terceira aula. Mais 5 minutos aí. Esta foi rápida. Vapt-vupt.